Olá pessoal, que a paz de Deus esteja em cada coração, ok? Neste vídeo vamos falar sobre religião e o que Deus pensa a respeito. Então, até daqui a pouco. Esse assunto surgiu porque um certo dia eu assisti um vídeo produzido pelas Testemunhas de Jeová e ali senti a necessidade de fazer este vídeo para um melhor esclarecimento e colocar aqui no canal, né? Pegaria então algumas frases em forma de perguntas usadas no vídeo que servirão para a nossa reflexão e farei algumas colocações sobre o assunto. A primeira pergunta que foi feita no vídeo será que Deus aceita todas as religiões? Creio que a maioria das pessoas já perceberam que Deus não impede ninguém de seguir uma determinada religião, seja ela qual for. Pois basta olharmos ao nosso redor e ver que se Deus impedisse ou proibisse, com certeza não existiria nenhuma destas religiões na Terra. Cada um segue no caminho que bem quiser. No entanto, não significa com isso que Deus concorde com o caminho que todos seguem ou que concorde com a existência das religiões. Mas Ele permite porque deu livre-arbítrio ao homem e Ele não luta contra a religião. Uma questão importante aqui é que o que realmente importa é que Ele não se agrada das práticas religiosas que levam o homem para longe dele. Se a prática religiosa conduzir o homem a Deus e a sua vontade, ok, Ele aprova, mas se essa prática desviar o homem da presença dele, então Ele não concorda, Ele reprova. Talvez você pense que se você está há tanto tempo numa prática ou numa certa prática religiosa, então significa que está na prática certa. Afinal, se estivesse praticando algo que desagradasse a Deus, possivelmente Ele já teria feito alguma coisa para te alertar. Mas não necessariamente. O tempo de permanência numa determinada religião ou numa prática religiosa não garante que você esteja no caminho correto e nem que Deus tenha a obrigação de alertá-lo, muito embora Ele costume fazer isso. Fomos ensinados que religião vem da palavra religare, e que significa religar o homem ao sagrado, ao divino, mas esta tem sido uma interpretação de certa forma errônea, pois a etimologia correta da palavra religião tem mais a ver com a palavra religere, re de novamente outra vez e legere de ler, ou seja, reler, ler de novo. E na época de Jesus era mais adequadamente considerado uma releitura das coisas relacionadas ao Império Romano. E também temos a palavra em latim religio, que significa respeito ao sagrado, ao divino, mas não necessariamente ao Deus verdadeiro. Mas vamos supor que a palavra em latim religare fosse religar o homem ao sagrado, a uma divindade ou a Deus. A pergunta seria: será mesmo que a forma do ser humano religar-se a Deus seria através de uma religião? Segundo a Bíblia, não, pois a mesma deixa claro que somente através da relação direta com Ele que se consegue chegar a Ele, e de Cristo é que o homem consegue religar-se com Deus. No princípio criou Deus o homem e se relacionava com ele, mas veio o pecado e tomou conta do homem. A partir daí, sua relação com Deus foi abalada. Embora alguns poucos homens tenham tido uma boa relação com o Pai, como foi o caso de Noé, Enoque, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, entre outros, somente com a chegada de Jesus, cumprindo o seu plano de redenção, é que tem sido possível reatar com profundidade essa relação. Em 1 Timóteo 2,5, deixa isso muito claro. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. O compromisso de Deus não está na ou numa religião, mas na relação. Vou repetir.
O compromisso de Deus não está na ou numa religião, mas na relação. E esta relação precisa ser restabelecida com Cristo. A pergunta número 2 que foi feita no vídeo é: qual o caminho certo? No vídeo não foi dito qual é esse caminho, mas que apenas através da Bíblia se consegue descobrir, e que esse caminho levará à religião verdadeira. Aqui tem duas questões que a gente precisa considerar. Não é apenas lendo a Bíblia que se conhece o caminho verdadeiro. Ler a Bíblia ajuda, sim, com certeza. Mas não é apenas lendo, mas ouvindo a explanação da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Segundo, a própria Bíblia nos ensina com clareza que o verdadeiro caminho não se encontra numa religião, mas somente Jesus Cristo é o caminho. Ele mesmo afirmou isso a seus discípulos, e as palavras dele são verdadeiras, com certeza. Se assim não fosse, certamente que não seriam registradas, ou mesmo que fosse, não seriam mantidas como referencial em João 14,6. Ele declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, ele é o caminho para Deus. Ele é a verdade sobre Deus. Ele é a vida de Deus. E ninguém consegue chegar a Deus se não for através dele, Jesus. Veja que ele usou os artigos ou a. Ele não usou um, como dizem as testemunhas de Jeová. Ou seja, é uma afirmação taxativa, sem hesitar. Ele não é um caminho, mas o caminho. Ele não é uma verdade, ele é a verdade e a vida. E na sequência dos versos 7 ao 10, o diálogo fica ainda mais maravilhoso. Jesus vai afirmar também o seguinte: se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Ao que Filipe replicou: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus diz: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Ou seja, ao se relacionar com Jesus, se está se relacionando com o próprio Deus, com o Pai. Logo, não é através da ou de uma religião, mas da relação com Cristo. A pergunta número 3, que foi feita no vídeo desse testemunho de Jeová, foi: qual a religião verdadeira? Segundo a Bíblia, não existe religião verdadeira. O que existe mesmo são os mandamentos do Senhor e Cristo Jesus. Na época que Jesus esteve aqui, teve um momento que ele levou os discípulos a uma cidade chamada Cesareia de Filipe. Você pode ler em Mateus 16, do verso 13 ao 20, onde em toda parte era possível encontrar a influência da cultura grega e romana. Nesta cidade haviam muitos templos e ídolos pagãos, logo existiam muitos deuses e as imagens deles. E lá ele fez a pergunta: quem diz o povo ser o Filho do Homem? A resposta veio de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Acontece que Jesus se alegra com a declaração de Pedro, dizendo o seguinte: bem-aventurado és, Simão Barjonas, no caso Pedro, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está nos céus. Ou seja, naquela cidade cheia de deuses e ídolos, e certamente cheia de religiões, Cristo estava ensinando que aquilo tudo não importava, mas apenas a relação com Ele, apenas Ele. Se alguém me perguntasse qual a religião de Deus, eu diria: se você insiste que eu diga uma religião que Deus provavelmente teria, então eu diria que a religião de Deus é o próprio Filho dele, Jesus Cristo. Veja que esse termo religião não se adequa a essa definição. Eu somente estou tentando dizer que o referencial é apenas Cristo, não uma religião, pois Deus não tem religião, só tem o Filho como caminho, verdade e a vida. Se ele tivesse uma religião, ele seria a propriedade desta, mas ele não é propriedade de nada e de ninguém, mas sim proprietário de tudo e de todos. Precisamos lembrar que a Bíblia, sem a revelação no entendimento, é um livro como qualquer outro, mas quando o próprio Deus ou o Espírito Santo revela, tudo muda e a verdade é compreendida.
Vejamos uma parte do diálogo de Jesus com a mulher samaritana, lá em João capítulo 4. Há um momento que a mulher, por ser samaritana, ela tinha o costume de adorar no Monte Gerizim, que era um local perto da cidade de Sicar, na região de Samaria, e diferente e afastado do local que os judeus adoravam em Jerusalém. Esta mulher percebe que Jesus era um profeta pela conversa que ela está tendo com ele, porque ele revela segredos da vida particular dela. Então resolve perguntar a ele: onde se deve adorar? E Jesus traz a luz da revelação para o entendimento daquela mulher, dizendo: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conhece, nós adoramos o que conhecemos. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, não é através da religião, não é através da religiosidade, mas através da relação, porque só se adora em espírito quando sai do culto emocional ou religioso e passa a adorar na esfera do culto espiritual, porque precisa ser de maneira espontânea e espiritual, e precisa ser em verdade, porque com Deus tem que ter transparência, não há espaço para falsa aparência de piedade, nem engano, nem mentira. E tudo isso só é possível quando a relação com o Pai acontece através de Cristo, não seguindo regras de uma liturgia, de uma religião. Jesus era judeu, mas não escolheu 12 homens religiosos para serem seus discípulos, pois ele veio trazer liberdade às pessoas. E liberdade é algo que as religiões não podem dar a ninguém. Ele não veio pregar religião e, por isso, não quis andar com religiosos. Muito pelo contrário, ainda discutiu de maneira veemente com eles. Talvez você pense, mas e o caso de Paulo? Ele era religioso? Verdade. Mas Jesus chama Paulo após ele ter consumado o seu plano redentivo. E ao chamá-lo como discípulo, muda seu ser, sua natureza antes. Perceba que as religiões costumam estabelecer um local para adorar, um dia ou alguns dias para adorar, um horário ou vários horários para se adorar, uma liturgia específica de como se deve adorar, ou seja, uma forma religiosa e artificial para alcançar a Deus, enquanto que Deus está nos mostrando através de Cristo que o caminho é outro, que o local para adorar é ali ou em qualquer lugar, que não se deve adorá-lo apenas num dia ou alguns dias, mas em todos os dias e em todo momento, que não se deve limitar a adoração em um horário específico, mas em todos os horários da vida, que ao invés de seguir sempre uma liturgia, importa que se adore em espírito e em verdade, com ou sem liturgia, ou seja, sem religiosidade, sem formalismos, sem ser artificial, sem ser mecânico, mas com naturalidade, tranquilidade, facilidade e espontaneidade. Comparando as práticas religiosas relatadas na Bíblia com a relação que Deus estava propondo ao povo, vamos perceber o seguinte: nas práticas religiosas, os homens queriam que a religião se ajustasse a seu estilo de vida e sem que precisassem responder a uma autoridade maior, enquanto com Deus são as pessoas que devem se ajustar ao estilo de vida de Deus e responder a Ele. Nas práticas religiosas, a adoração aos ídolos, em alguns casos, exaltava a sensualidade e prazer sem responsabilidade de culpa, enquanto com Deus ele chamava a procurarem um tipo de prazer que a longo prazo conduziria a grandes recompensas. Nas práticas religiosas,
As pessoas não respeitavam outras como indivíduos, mas exploravam umas às outras, econômica, política e até mesmo sexualmente. Enquanto com Deus as pessoas são conduzidas a edificar, consolar e a amar ao próximo. Nas práticas religiosas, a suprema e santa natureza de Deus era substituída por deuses mais parecidos com a natureza pecaminosa do homem, onde estas divindades não exigiam destes homens o sacrifício de seus egos, nem a mortificação de seus desejos, mas apenas ofertas de conciliação, enquanto Deus queria justamente o contrário, o sacrifício de seus corações egoístas e interesseiros, e requeria o arrependimento genuíno e não superficial. O propósito de Deus sempre foi fazer o homem, não era fazer o culto em si. Se nossa liturgia não está fazendo o homem, não está desenvolvendo o ser humano, e se a única coisa que o homem sabe fazer é o culto, então não estamos cumprindo o propósito de Deus. Afinal, Deus não criou o homem para fazer o culto, mas criou o culto para fazer o homem. Relembremos o texto de João 3, o diálogo de Jesus com Nicodemos, um homem que sabia toda a lei, mas o problema dele é que era religioso e dessa forma ele nunca conseguiria receber a revelação. Ele era moralmente melhor que nós, ele não roubava, não adulterava, não mentia, pois ele cumpria metodicamente a lei, a Torá. Ele era doutor da lei, instruído, erudito, era um verdadeiro teólogo, era infinitamente melhor que nós. Entretanto, Jesus estava tentando fazê-lo entender que o conhecimento religioso que ele, Nicodemos, tinha, e que era muito, não estava adiantando de nada. Ele precisava apenas conhecer o Cristo que estava diante dele ali naquele momento. Religião nenhuma tem condições de se colocar como a correta. Isso é pretensiosidade, ignorância e falta de humildade destas. Inclusive, como já disse antes, Jesus foi o principal a bater de frente com os judeus judaizantes, aqueles que procuravam seguir religiosamente suas tradições religiosas e queriam impor isto aos outros, pois ele reprovava veementemente suas atitudes nada espirituais. Tanto que ele, Jesus, os chamou de hipócritas, raça de víboras, sepulcros caiados e até de filhos do diabo, justamente porque seus corações não estavam de fato em Deus, mas em seus próprios interesses. Jesus então não chamou nenhum destes religiosos para serem seus discípulos, mas chamou homens dos quais não estavam impregnados com tanta religião ou religiosidade, portanto, mais aptos a compreender seus ensinamentos. Em Romanos 11, versículo 33 ao 36, é dito o seguinte: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem foi esse que conheceu a mente de Deus? Ou foi o seu conselheiro? Ou deu a ele para dele ser restituído? E no final diz o seguinte: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Não estava ou não está escrito aqui e em nenhum lugar das Escrituras que você deve seguir alguma religião ou que apenas uma religião é a certa e as outras erradas. Está escrito que tudo é por causa dele, por meio dele e para ele, Cristo. Talvez diante disso você possa questionar a respeito do cristianismo, dizendo: mas e o cristianismo? Não seria uma religião? Importantíssima esta pergunta. Se o cristianismo é uma religião, e precisamos perceber um detalhe sobre isto, Jesus não criou, Jesus não fundou e não inaugurou o cristianismo. Em momento algum vemos Jesus falando disso, muito pelo contrário. Em Mateus 16 vemos ele afirmando: Pedro, tu és Petros, igual a pedrinha, né? E sobre esta pedra, ou sobre esta Petra, que seria a rocha,
que sou eu, Jesus Cristo, edificarei a minha igreja. Jesus estava dizendo o seguinte: Pedro, tu és uma pedrinha que fará parte de uma rocha fundamental, da qual edificarei a minha igreja. Em outras palavras, ele não edificaria a sua igreja sobre um homem, no caso Pedro, mas na confissão de um homem. Ou seja, quando Pedro confessa, declarando que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, estava também dizendo que em Cristo está a pedra fundamental e a fundação da igreja. Isso mesmo, Jesus tinha o compromisso com a edificação de sua própria igreja espiritual. Não a igreja simplesmente física, como nós estamos acostumados a pensar. Não na inauguração de uma religião. Mas então, o que Jesus criou não foi uma religião? Claro que não. Portanto, ele não criou o cristianismo. O que Jesus fez foi dar início a um movimento, a um poderoso movimento nas consciências e nos corações dos homens. Depois que ele morreu, ressuscitou e subiu ao céu, ele enviou o seu Espírito, o Espírito Santo. Então dá a continuidade a seu trabalho, atuando através da vida dos apóstolos e discípulos. Eles começam a ser chamados então de os da seita do caminho, os da seita dos nazarenos e depois, se eu não me engano, no capítulo 11 de Atos, os cristãos. Cristo não fundou o cristianismo e nenhuma religião. Ele veio dar início ao reino de Deus aqui na terra. Tanto que inicia seu ministério declarando: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Talvez você esteja se perguntando: mas de onde surgiu então o cristianismo? Alguns acham que se iniciou por causa dos escritos do apóstolo Paulo. Mas não, Paulo basicamente explicou corretamente os ensinos de Jesus, e isto só foi possível porque ele teve um encontro com Cristo e a revelação deste encontro no caminho para Damasco. Logo, ele também não fundou o cristianismo. Para a religião católica, ou para os católicos, o cristianismo de vertente católica começa com Jesus, mas inicia-se fisicamente com o apóstolo Pedro, que para ele seria o primeiro papa a organizar a igreja, e segue-se até o papa atual. Entretanto, para os cristãos protestantes, o cristianismo tem seu início da decisão de um imperador romano chamado Constantino, a partir do Concílio de Nicéia, em 325 d.C., e é oficializado dentro do Império Romano no final deste mesmo século, pelo imperador Teodósio. Se antes os cristãos tinham sido perseguidos e martirizados entre o primeiro século, com o imperador Nero, até o terceiro século, com o imperador Diocleciano, e por isso eram considerados ilegais, agora com os imperadores Constantino e Teodósio, o cristianismo passa a ser legalizado dentro do Império Romano. Começa então a institucionalização do cristianismo, que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo e sua obra. Assim como a teologia não é de Deus, mas de homens, as religiões também não são necessariamente de Deus, mas de homens. Apenas algumas práticas religiosas é que podemos dizer que são de Deus. Não todas, obviamente. Nunca foi da vontade de Deus criar uma ou várias religiões, muito embora no Antigo Testamento ele tenha orientado e ensinado o povo judeu de como deveriam cultuá-lo, mas isto foi momentâneo, pois com a vinda de Cristo, essa adoração não seria mais como dantes. Nunca foi da vontade de Deus que o homem fosse governado pela riqueza, nem pelo poder e nem pela religião, mas pelo amor apenas. A riqueza, o poder e a religião nada mais são do que frutos do pecado na vida do homem, e esses elementos têm sua origem na grande influência de Nimrod sobre sua geração, no tempo da Torre de Babel, que está narrado lá em Gênesis 11. E é de lá que o homem começou a cultivar essas três áreas: riqueza, poder e religião.
Seu início e origem surgiu na antiga Babilônia de Nimrod. Na verdade, suas raízes datam da época ou de épocas imediatamente posteriores ao dilúvio. Nimrod, que era neto de Cão e bisneto de Noé, foi o verdadeiro fundador do sistema babilônico que até hoje, inclusive, domina o mundo. Sistema de impérios governados pelo homem, baseado no sistema econômico de competição e de lucro. Ele organizou o primeiro império deste mundo. O nome Nimrod em hebraico deriva de Marad, que significa ele se rebelou ou rebelde. Sabe-se o suficiente de alguns documentos antigos que este indivíduo nunca se aproximou de Deus. Ele era tão perverso que casou-se com sua própria mãe, cujo nome era Semíramis. Foi através desse homem que começou a grande apostasia profana e bem organizada, inclusive, que tem dominado o mundo até hoje. Até hoje, ano de 2022 que nós estamos, né? Se você está numa religião ou em busca de uma religião verdadeira, está perdendo seu tempo. É verdade que as religiões, de modo geral, não todas, podem ajudar a melhorar o comportamento humano, mas somente o próprio Deus é capaz de mudar e transformar a natureza humana. E Ele faz isso através de Cristo e do Espírito Santo. E este processo começa quando Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A única forma de não estar perdendo tempo é se relacionando diretamente com Deus, que te direcionará por onde ir e no que fazer. E também amando ao próximo. A única forma de não estar perdendo tempo é se relacionando diretamente com Deus, que te direcionará por onde ir e no que fazer. E também amando ao próximo, claro. E isso tudo só é possível através de Cristo Jesus. E com a ajuda do Espírito Santo também. Para concluir este assunto, precisamos entender melhor, então, sobre o que Jesus fez. Perceba o seguinte: assim como em Adão, Deus fez dormir, fez o Adão dormir como quem morre, ou seja, Adão perdeu o controle para dele tirar de sua costela a Eva, sua noiva ou sua futura esposa. Assim Jesus, sendo Deus e como Deus, decide morrer como quem dorme. Ou seja, neste caso, Jesus não perde o controle. Afinal, ele mesmo havia dito que daria sua própria vida e depois a tomaria de volta. Está escrito lá em João 10, 17 a 18. Para de dentro dele mesmo tirar a sua igreja, sua noiva ou sua futura esposa. Logo, tudo tem a ver com Jesus, sua igreja e a humanidade, não com o cristianismo ou alguma religião. Como já deixamos claro, não tem a ver com religião, mas tem a ver com relação. É preciso conhecer e se relacionar com Deus, e isso só é possível através de Cristo, pois nele habita a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Colossenses 2:3. Nele está a verdade, pois ele é a própria verdade. João 14:6, que nós já lemos anteriormente. Então todos os caminhos naquela época poderiam até levar a Roma, mas nem todos levariam ao céu. O cristianismo, o catolicismo, o espiritismo, o islamismo, o hinduísmo, o budismo, o humanismo e qualquer outros ismos nunca levaram e nunca vão nos levar ao céu. Isso mesmo que você ouviu. Nenhuma religião tem a capacidade de nos salvar e nos levar ao reino dos céus e a Deus. Agora, se você me perguntar, e o Evangelho? Bom, aí a coisa muda de figura, pois o Evangelho é a essência do que Cristo ensinou. Não é uma religião, mas a orientação pura e simples de nosso amado Senhor e Mestre, Jesus. Logo, o Evangelho já tem condições de nos mostrar com profundidade necessária o caminho correto, e o caminho que ele vai nos mostrar é o próprio Cristo. As religiões, no máximo, podem até mostrar de forma superficial o caminho, quando falam de Cristo,
Mas a salvação nunca é encontrada nas religiões ou em si mesmo, mas somente nele, em Cristo Jesus. O que acontece nas religiões são os esforços humanos para alcançar a Deus, e sem êxito, enquanto que no Evangelho aprendemos que o esforço foi de Deus para alcançar o homem através da encarnação de Cristo Jesus na terra. Então, se Deus não tem religião, se Deus não nos orientou a seguir uma religião, por que ou para que ter uma religião? Se ser cristão não é seguir uma religião, mas é seguir a Cristo e buscar ser como Ele é? Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Logo, você não vai alcançar Deus pelo esforço de sua religiosidade, mas pela entrega sincera do seu ser. Entregue-se a Ele, a Cristo, renda-se a Ele, humilhe-se diante dele, reconheça-o como o único Senhor e Salvador de sua vida, submeta-se a Ele, peça perdão a Ele, convide-o para fazer morada em você de todo o coração, e Ele fará isso e te salvará. Bom, espero que esse vídeo possa ter te ajudado a compreender melhor sobre esse assunto entre Deus e as religiões. Então, um grande abraço a você e a sua família, que Deus abençoe grandemente vocês, e até o próximo vídeo, se assim Ele nos permitir. Olha só quem está aqui, ó. Vem cá. Olha só, esse fofo aqui, ó. Tá bom? Então, que Deus abençoe vocês. Até mais. Tchau, tchau. Eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas ovelhas. Ninguém toma minha vida de mim, mas eu a dou de bom grado. Tenho autoridade para a dar e autoridade para retomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai.